Boa tarde a todos. Eu não preciso aqui dizer da satisfação de estar em João Pessoa, né, que eu já entreguei até ao nosso cerimonialista ali, quando eu citei. Agora vou entregar ao doutor Virgínio, que foi meu colega de TRT, e eu já trabalhei aqui nesta casa em 1989. Né, então era tribunal da 13ª Região, com jurisdição sobre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E aqui nesta mesa temos uma vinculação muito grande com a Paraíba, né? Porque o doutor Eritson também é egresso do TRT da 13ª Região, assim como eu, e doutor Luciano é paraibano, né? E a Paraíba, né, é um lugar... Bento, eu fui professora da UFPB. Também, ainda bem que me lembrou, tá vendo? Então, está completa a relação com a Paraíba, né? E João Pessoa, para mim, é uma das cidades mais agradáveis do Brasil. E eu saúdo aqui aos colegas, magistrados, servidores, né, do TRT de Pernambuco, 6ª Região, nas pessoas da desembargadora Nise e desse irmão que eu tenho, que é o desembargador Sérgio Torres. Desembargadora Eneida saiu, mas também se sinta homenageada. Da Paraíba, né, na pessoa do nosso ilustre coordenador Lindinaldo, né, e do Rio Grande do Norte, nas pessoas citadas do doutor Eritson e do doutor Luciano Ataíde. E é muito bom reencontrar amigos, né, entregando minha idade. Eu fui professor desse hoje, que é um dos maiores expoentes, professor de graduação do Direito do Trabalho brasileiro, que é o doutor Jorge Bolsinhas. E a gente se orgulha muito, né, quando vê um aluno ultrapassando em muito, né, aquele que foi o seu professor por uma questão meramente formal. Mas, enfim, o tema que me coube, foi por mim escolhido, diz respeito a uma nova reforma trabalhista e uma nova reforma sindical. Por que é que eu escolhi esse tema? Ora, nós sabemos que é muito recente o advento da Lei 13.467, que é uma reforma trabalhista que, se a gente puxar pela memória, vai lembrar que essa reforma foi pregada por um discurso neoliberal, e lógico que aqui não cabe fazer uma incursão mais profunda, mas esse discurso neoliberal, significando um neoliberalismo completamente diferente do neoliberalismo de outrora, isso já no governo de Fernando Henrique Cardoso, que o Partido dos Trabalhadores, que era o partido da oposição na época, criticou veementemente essa proposta de reforma trabalhista, que era centrada na alteração de um único dispositivo da CLT, o artigo 611. E eu me recordo do professor queridíssimo e saudosíssimo Amaury Mascaro, quando ele dizia que era uma coisa surreal, porque no texto proposto se dizia, né, que iria prevalecer a negociação sobre a legislação, respeitadas as normas de saúde e segurança no trabalho e as normas contidas na Constituição Federal. E o curioso era justamente o que chamava a atenção do professor Amaury, era que você colocar na legislação infraconstitucional a necessidade de se respeitar a Constituição. Mas eu até brincava com ele, professor, mas é bom, porque no Brasil a turma gosta muito de esquecer o que está na Constituição. Mas quando o Partido dos Trabalhadores chegou, né, ao governo, o próprio Partido dos Trabalhadores propôs a reforma trabalhista e com o mesmo eixo central, a questão da ampliação da negociação coletiva. Vejam, aquilo que se criticava, mas também foi preconizado. E já numa segunda etapa do governo do Partido dos Trabalhadores, a meu ver, com a presidente Dilma, de maneira acertadíssima, fazendo de maneira antecedente uma reforma sindical. Por quê? Porque me parece absolutamente lógico, e onde se aponta a contradição na Lei 13.467, se você pretende mudar o sistema fundamentalmente com o eixo central na prevalência do negociado sobre o legislado, nada, né, mais conveniente, mais lógico do que você fortalecer as relações sindicais, fortalecer
os próprios sindicatos. Então, uma reforma sindical antecedente seria algo de muito bom tom na minha concepção. Mas nem Fernando Henrique Cardoso fez, e nem o PT com Lula e depois com Dilma o fizeram, essa reforma trabalhista. E aí, curiosamente, o professor Bocinhas já deu até uma dica aqui na sua conferência, um governo que entrou já na metade do mandato, nós sabemos em quais circunstâncias, quer dizer, um governo com pouco mais de 2 anos de duração, um governo, de certo modo, sem aquela autoridade concedida porque era o vice-presidente e não o presidente da República, mas aí ele conseguiu fazer a reforma trabalhista. Mas a gente falar em nova reforma, por que nova reforma? Impõe que a gente raciocine um pouquinho, ainda que brevemente, porque não é o aspecto principal aqui da nossa conversa com os senhores, mas impõe que a gente pense um pouquinho na história do direito do trabalho, né, doutora Ana Maria Madruga, que eu iria citar e acabei esquecendo aqui na hora da saudação dos magistrados da Paraíba. Lembrando do direito do trabalho do Brasil, lembrando que no Brasil a primeira Constituição que tratou no ímpeto do chamado constitucionalismo social, né, na esteira da Constituição Mexicana de 17, a de Weimar de 39, de 19, digo, foi a Constituição de 1934. De efêmera, né, duração, a Constituição que, na verdade, não existiu, porque foi uma Constituição que foi rapidamente substituída. Né? Olhar para a CLT de 1943, e de antemão aqui eu digo para os senhores que eu não embarco nesse argumento falacioso de que a CLT por 143 ela é a pior coisa do mundo, a coisa mais defasada, porque se sabe que de lá para cá, de 43 para cá, em apenas 3 anos não houve alteração na CLT. Porque já em 43 já se alterava a CLT. E alterações profundas como essa última, onde se alterou principalmente na CLT, não apenas na CLT, mas onde foram alterados 117 dispositivos da nossa legislação. Mas uma CLT que surgiu, e quem gosta de história e vai estudar a história vai ver, que surgiu se dando com a mão, mas de certo modo se tirando com a outra. Por quê? Porque no artigo 7º se dizendo da sua não aplicação aos empregados, aos servidores estatutários, aos empregados domésticos e aos empregados rurais, que eram a maioria da mão de obra naquela época. Então, vejam, uma legislação que foi tida como uma legislação, como algo que foi para, de maneira radical, beneficiar a classe trabalhadora, mas deixando grande parte da classe trabalhadora de fora da proteção trabalhista. Aí, tivemos a Justiça do Trabalho, como sabemos, primeiro, com a natureza administrativa, na Constituição de 46, ingressando no Poder Judiciário. Essa Justiça do Trabalho, coitada, né, que tem levado tantas pancadas, mas que nós sabemos do papel crucial, relevante, e eu diria que essencial, para que tenhamos uma justiça social aqui em nosso país. E aqui é o tema do evento, né? Sabemos que não é jabuticaba, até porque jabuticaba também não é mais uma mentira, não é uma coisa que só exista no Brasil. E tem justiça do trabalho de uma maneira diferente em um lugar e em outro, né? Em países, inclusive, desenvolvidos. Na Escandinávia, por exemplo. Eu estive em julho na Suécia e conversando com uma pessoa lá na Suécia, e eu disse, como é que funciona esse trabalho? Aqui existe, né? Tal. Claro que existe. Como é que não iria existir a justiça do trabalho em um país? Né? Vejo a indagação conversando com um advogado lá na Suécia. Mas o fato é que, por outro lado, né, eu como doutora Yara, né, somos filhos da PUC, né? Aí eu me lembro, doutora Yara, na minha primeira aula de mestrado, jovem, né? Eu tinha 20 anos. Doutora Yara usava fralda. Professor Renato Rua. Não foi com o professor Renato, não. Ele foi meu professor também. Mas foi com o professor Cássio Mesquita Barros, que veio depois a se tornar meu orientador de mestrado e doutorado. E na primeira aula, doutor Cássio,
professor da PUC, professor titular da USP também, e para sermos assim bem justos, exatos e, digamos assim, fiéis na informação, advogado de empresas, né, e de grandes empresas. Ele na primeira aula, nunca esqueci, ele dizendo o seguinte: olhem, lá na França, né, lá na França, de meu amigo Bolsinhas, os empregados da Air France, né, famosa companhia aérea francesa, se não me engano, estatal, né? Ou pelo menos na época era estatal, parece que depois eles flexibilizaram o capital. Os empregados, durante o verão, trabalham mais do que o normal, com a grande demanda. Mas, em compensação, e não recebem horas extras. Mas, em compensação, quando chega no inverno, eles passam dias sem trabalhar, ou trabalham jornadas bem menores, e não perdem os seus empregos. Ou seja, do que era que estava tratando o Dr. Cássio Mesquita naquela oportunidade, em 1987, começo de 87. Banco de horas, que só surgiu em nosso direito em 98 com a Lei 9601, e depois uma medida provisória que tirou do prazo de 4 meses, né, para o prazo anual, né, que não sei o porquê de se fazer uma lei, foi um jabuti, porque a lei era para tratar de outra coisa, do contrato de trabalho por prazo determinado, mas colocaram o banco de horas na Lei 9601. E aí uma outra coisa que a gente tem que olhar de maneira não ideológica, mas técnica e com a maior fidelidade para com os fatos, é que vários países fizeram as suas reformas trabalhistas. Vários países. Então, a primeira coisa, por que fazer uma reforma trabalhista? Era necessário? Aí, eu pessoalmente acho que necessidade de se fazer, sim. Não se achando que ela iria, por si só, criar empregos. E eu fui convidado pela Comissão Especial da Reforma Trabalhista, que foi o segundo projeto de lei na história da Câmara dos Deputados, com o maior número de emendas. Ou seja, dos projetos de lei, vejam o impacto na vida das pessoas. Foi o segundo com o maior número de emendas. E quando eu comecei a falar, professora Antônia, lá na comissão, eu comecei dizendo o seguinte, o que desagradou muita gente, que eu tinha várias convicções, mas a primeira, a inicial e a maior de todas, é que lei nenhum, por si só, vai gerar emprego. E isso desagradou, amiga Eneida. Claro que desagradou. E repeti isso em várias palestras, às vezes em ambientes empresariais, lá no Rio Grande do Sul, da professora Logécio, onde me pediram para não repetir isso. E eu digo, eu não vou deixar de repetir, porque eu não vou ser infiel comigo próprio. Por quê? Porque uma lei pode ajudar e muito, mas criar emprego? Claro que não. Tanto que com a velha CLT pré-reforma, nós chegamos a ter o pleno emprego. Por quê? Porque com uma economia pujante, com crescimento econômico muito grande. Porque o que gera emprego é crescimento econômico. Ou alguém acha que alguma eventual pequena melhora no índice de empregabilidade decorre da Lei 13.467. Pode até ser uma coisa ou outra, mas cadê os milhões de empregos que foram propagados, os milhões, os 2 milhões com trabalho intermitente? Claro que não é assim. Precisamos de crescimento econômico. Mas em fazendo a reforma, e no debate muito plural, diversos magistrados, economistas, e na verdade, o debate lá na Câmara foi plural. No dia que eu fui falar, Yara, um deputado pediu para encerrar a sessão, dizendo porque eram 4 batendo e só um defendendo. Eu estava num dos 4 que estava batendo na concepção daquele deputado. Aí o outro disse, mas ontem eram 4 defendendo, elogiando e só um batendo. E a gente ficou até o final. Mas isso poderia, significar que a reforma foi feita nesse grande debate, até porque, com outro aspecto, de que quando ela foi lançada pelo então ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, as centrais sindicais, a exceção da CUT e todas as outras, foram ao Palácio do Planalto apoiando a reforma. Mas era um projeto alterando 7 dispositivos. E aí o relatório, ele foi votado em regime de urgência.
que foi rejeitada a urgência em um dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no dia seguinte tentou de novo e conseguiu, e tivemos aquele absurdo no Senado de dizer, existem pelo menos 15 erros, apontou-se os erros, mas o Senado abriu mão da sua função revisora na oportunidade, naquela circunstância, e disse, vamos aprovar errado mesmo, e vamos fazer uma medida provisória, ou vetos, a vacatio legis de 4 meses, a lei entrou em vigor, a medida provisória, num sábado, né, 17 de novembro, 11 de novembro, agora me deu um branco, quando foi na terça-feira, eu estava dando aula numa pós-graduação, lá na Fundação Getúlio Vargas, onde também leciona o professor Bolsinhas, mas não foi convite dele, foi convite do professor Bruno Freire. Estava lá na aula e eu disse, não veio a medida provisória. Aí um aluno disse, professor, acabou de ser publicada a medida provisória. E veja, tivemos uma lei por uns poucos dias, depois uma nova lei, depois ela caducou e voltou a ser aquela primeira lei. Mas isso traz um elemento que é categórico, inegável, o elemento de que a reforma não foi perfeita, porque o próprio governo que apoiou a reforma fez uma medida provisória, a 808, alterando, e a meu ver, todas as alterações para melhor, alterando a Lei 13.467. Mas o fato é o seguinte também, habemos lei, habemos lege, temos lei. E agora nós temos que lidar com essa lei. Mas não aplicá-la cegamente. Quantas vezes, não só em palestras, em aulas, como em reuniões de trabalho, em grupos de trabalho, eu cheguei na Confederação Nacional do Comércio e o então presidente, um senhor de mais de 90 anos, mas muito ativo e antenado, quando soube que eu era juiz de trabalho, disse, mas doutor, os juízes não querem que se espalhou isso? A partir, a meu ver, né, com todo respeito, de uma infelicidade de se fazer um seminário logo em seguida, promovido pela nossa associação. Aí ele disse assim, os juízes não querem cumprir a lei? Eu disse, calma, presidente, não é bem assim. A gente pode ter uma voz ou outra, né, respeitando sempre os que pensam diferentemente de mim, mas, a meu ver, radicais, que simplesmente dizem, não vou porque eu não vejo legitimidade política em se fazer a reforma. Quando, na verdade, você tem um Congresso Nacional que tem essa competência e tem esse poder. Agora, como eu expliquei lá para aquele senhor, agora, todos nós juízes, seja tomando posse como juiz substituto, seja tomando posse no Supremo Tribunal Federal, todos nós juramos cumprir a Constituição e as leis do país. E com esse olhar constitucional, eventualmente fazemos um controle de constitucionalidade que pode ser concentrado, mas pode ser difuso. Então, cabe, sem ideologia, cabe de maneira técnica ao juiz enfrentar a questão da validade da norma a partir da sua perspectiva de constitucionalidade. Em relação à reforma trabalhista, eu vou me permitir aqui de discordar até eventualmente de algum colega palestrante ou alguém que esteja aqui neste auditório, né, tão qualificado. Não só tem coisas ruins, tem algumas coisas boas, interessantes. Temos questões pontuais, temos questões estruturais. Ora, a reforma, como eu tive a oportunidade de dizer para o próprio relator, foi meu colega de colégio, né, Colégio Marista lá de Natal, você não pode pensar que fez uma obra perfeita, porque é uma obra humana, e nenhuma obra humana, ela é perfeita. Doutor Sérgio Torres gosta muito de dar o exemplo da sala da aula dele, que ele chega para dar aula à noite e no outro dia vai deixar os filhos do colégio. Não sei se iria contar isso amanhã, estou estragando a surpresa, né? Não iria não, posso contar. E chega no dia seguinte, mas por causa daquele intervalo, ele não pode dar aula no primeiro horário. E fica feito um besta lá na sala dos professores, sem fazer nada, porque também não dá tempo de ir trabalhar e voltar. E ele disse, olha, eu fico de joelhos, podem filmar. Eu abro mão desse intervalo. Não, doutor, o senhor sabe melhor do que ninguém
de que o senhor não pode trabalhar. Então vejam que, eventualmente, algumas flexibilizações, que também é uma falácia dizer que não havia flexibilidade na nossa legislação. Eu dei uma entrevista na Rádio Guaíba, aquele famoso jornalista que pediu demissão na campanha presidencial no ar, o Juremi, né, se eu não me engano, muito qualificado, e aí ele me disse, olha, mas teve a juíza fulana, não vou dizer o nome, mas que é do ramo, vai supor quem seja, que disse que não tem absolutamente nada que preste na reforma. O senhor aponta alguma coisa boa na reforma? O senhor concorda com o fracionamento de férias, de diminuição do intervalo entre a jornada? Aí eu disse, olha, você já respondeu até por mim. Porque, eventualmente, você poder diminuir com autorização sindical de negociação coletiva o intervalo entre a jornada e poder ir para casa mais cedo, fugindo de problema de violência, de rush, claro que é uma questão pontual. Claro que essas coisas pequenas e outras maiores vieram ao encontro do interesse dos próprios trabalhadores. Estruturalmente, regulamentação de teletrabalho, nós sabemos da questão da indústria 4.0, a mudança, a mutação que temos na ocupação. Então aí as estatísticas, doutor Sérgio, ele é um expert total, né, nessa área de tecnologia. E vai poder falar com os senhores muito bem, e não vou entrar nesse tema que ele deve abordar amanhã, mas é uma coisa inegável, insofismável, dessas alterações. Agora, a reforma, claro que pode ser objeto de críticas. Por exemplo, a questão do acesso à justiça. Qual é a motivação? Qual é a gênese da reforma da Lei 13.467? Vamos gerar empregos a partir da concessão de uma coisa chamada segurança jurídica. Negociado, valorizado em detrimento do legislado. Embora a nossa Constituição, como sabemos, é vasta no campo trabalhista, no artigo 7º, e muita coisa não pode ser mexida. Ainda bem que temos o artigo 7º da Constituição Federal. Mas quem poderia ser contra, pelo menos na minha concepção, o fim do imposto sindical? Que é apontado pela professora Yara como, inclusive, o argumento para o Brasil ir para a lista suja. Mas vejam, por uma questão formal é que não houve a discussão. Eu acho que, de fato, naquele contexto, poderia ter se renovado uma lei que foi feita lá atrás, na década de 90, no começo da década de 90, que o então presidente Collor vetou, dizendo que ela era inconstitucional, porque não poderia demorar tanto, que era a extinção ao longo de 5 anos, 20% ao ano. Talvez fosse uma solução. Mas não como se fez. Por quê? Porque de maneira radical, em um momento de mudança de sistema, uma mudança radical, é verdade, você teve a retirada da principal fonte de custeio dos sindicatos, mas quais de nós, de maneira sincera, vai negar que do jeito que estava não poderia ficar? Com unicidade sindical e 17 mil sindicatos, e um número chamando mais atenção do que o número de sindicatos trabalhadores, milhares de sindicatos, inclusive de empregadores. Mas ficando nos trabalhadores, líderes sindicais, esse senhor mesmo da CNC, estava lá, se eu não me engano, há 28 anos era presidente da Confederação. 28 anos. E de trabalhadores, os sindicatos, muitas vezes, não querendo ter associados uma categoria com uma base de 200 mil pessoas e 300 sócios. E vocês acham que os sindicalistas queriam, os líderes, mais sócios? Muitas vezes não. Por quê? Porque queriam a facilidade de continuar se perpetuando no poder. A questão mais grave da reforma, e todos nós também sabemos, é a questão do acesso à justiça. Eu disse, professor Alogécio, numa palestra da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, o seguinte: reduziu-se o número de demandas. O que é que eu achava? Eu disse, olha, ficaria muito feliz se a redução das demandas tivesse vindo acompanhada da redução dos conflitos. O que me parece que não veio a acontecer. Os conflitos permanecem, mas boa parte dos trabalhadores
tem medo de ir à justiça. Por quê? Porque se colocou um rigor para com a justiça gratuita na justiça do trabalho maior do que o rigor na justiça comum, o que é uma incoerência. Agora, também não podemos, com sinceridade, confirmar ou aplaudir o sistema anterior, permitindo os mais diversos abusos. Eu, por exemplo, sempre fui a favor da sucumbência na Justiça do Trabalho, porque na época que não havia sucumbência, era uma outra época. Hoje todo mundo busca o seu advogado, mas não do jeito que se fez, onde continua o trabalhador tendo que pagar 20% e 30% para o advogado, muitas vezes, do seu salário não auferido de verbas rescisórias. Não se resolveu o problema e se dificultou o acesso à justiça, a questão da perícia, dos honorários periciais, etc, etc. Mas, como diria o querido professor Paulo Lopo, para não dizer que não falei das flores, né? Eu vou aqui conversar um pouquinho com os senhores sobre, digamos assim, a temática mais profunda aqui dessa nossa conversa. Não sei se todos estão sabendo, mas a grande parte, tenho certeza que sabe, que está em gestação, né, em tese, porque ninguém sabe o que é que vai ser feito, uma nova reforma trabalhista e uma nova reforma sindical. E me parece até mais profunda, com alcance maior do que a de 2017. O Ministério da Economia fez, por intermédio de uma portaria, um grupo chamado GAET, Grupo de Altos Estudos Trabalhistas, com 4 subgrupos. Um voltado ao direito coletivo do trabalho, um voltado ao chamado futuro do trabalho, um voltado às questões previdenciárias decorrentes das relações de trabalho e um chamado direito do trabalho e segurança jurídica. Esse grupo, Direito do Trabalho e Segurança Jurídica, né, no papel são 11 componentes, de fato são 10, porque tem um que não participa da discussão, onde são, nos outros grupos não há nenhum magistrado, mas neste grupo, que é o maior grupo, é o que tem uma atuação mais vasta, inclusive, e é o maior em número de componentes, são 9 magistrados, sendo 3 ministros, 3 desembargadores e 3 juízes, e um procurador do trabalho aposentado, que hoje ele é advogado. Então, são 10 componentes, de fato, nesse grupo. E eu sou o único representante da região Nordeste, ou seja, eu estou integrando esse grupo. Um grupo onde eu refleti muito a respeito se aceitaria ou não, porque, claro, a gente não sabe o que pode sair de um grupo, porque as decisões são tomadas sempre por intermédio de votação, de forma colegiada, mas achei que seria importante participar de um debate até para defender as ideias nas quais eu acredito. E eu acredito plenamente que nós não podemos ter uma desregulamentação desprotegendo as relações de trabalho. Por quê? Porque o trabalho protegido equivale à dignidade da pessoa humana, tão aqui enfatizada pela querida colega Yara, lá da universidade. Mas, ao mesmo tempo, ainda se precisa fazer novas e novas alterações. Na portaria do Ministério tem dizendo, eu já estou pertinho de terminar, doutor Eritson, vem dizendo quais são os 3 objetivos do grupo. Faltam 5 minutos. Pronto. Os 3 objetivos do grupo: simplificação e desburocratização. Eu falei mais. Redução de demandas e segurança jurídica. E lá no Ministério da Economia, no primeiro dia da grande reunião, com todos os grupos, subgrupos, na hora da minha fala, eu disse o seguinte, que eu vou repetir para os senhores. A meu ver, ninguém pode ser contra simplificar e desburocratizar, o que quer que seja. Ninguém pode ser contra, muito menos, a segurança jurídica, e sem olhar para o próprio umbigo e nos interesses pessoais, haver uma redução de demandas. Desde que haja redução de conflitos, não pode ser encarado como uma coisa negativa. E como eu sempre acentuo, o problema
nunca foi no âmbito da Justiça do Trabalho, mas é de âmbito global. Tanto que a Justiça do Trabalho representa 7, 8% das demandas no Brasil. Nós temos uma enorme litigiosidade, com quase 100 milhões de processos em tramitação, mas que vai essa litigiosidade desde os juizados especiais até o Supremo Tribunal Federal. O que diminuiu bastante com o Instituto da Repercussão Geral, mas ainda assim os números são assombrosos. Quando se recebe, eu recebi lá no TST, na época que eu trabalhei lá, 2 professores, um da Finlândia e um da Dinamarca, professor Sérgio, e na época eu disse os números de processos no TST, um Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, e claro que a cara deles, era um casal, foi de espanto. A cara é de espanto. Agora, a gente não sabe em uma nova reforma. Primeiro, a gente está trabalhando lá, né? Segunda-feira deve ter a última reunião do ponto de vista técnico, mas houve essa semana passada uma reunião com as centrais sindicais na sede da UGT em São Paulo, num dia, depois, no dia seguinte, na Fiesp, tentando se fazer um debate plural. Se possibilitou a ANAMATRA, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e ao Colégio de Presidentes e Corregedores, o Coleprecó, e a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho também, que eles lançassem as suas sugestões, mas a gente não sabe o que pode sair realmente, até porque vai se encaminhar o trabalho para o governo, e o governo pode filtrar, né, acolher algumas sugestões e não acolher outras sugestões. Mas o que me parece é que nós já temos alguns consensos. Por exemplo, quem é que pode aplaudir, quem gosta de liberdade e fala em liberdade sindical, quem é que pode aplaudir a unicidade sindical? Mas nós temos os interesses próprios, as contradições. Por quê? Porque eu soube, doutor Eritzo, por exemplo, que a Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, está contra a pluralidade sindical, que me parece que é uma coisa irreversível. Eu me lembro, doutora Eneida, em 2016, eu encontrei com o presidente da Federação Patronal, no aeroporto de Brasília, e eu criticando, eu estava conversando com um deputado federal que votou contra a reforma trabalhista, tal, e ele disse, olha, você vai pagar um preço muito alto? Eu digo, vai ser um dos mais votados. De fato foi, lá no Rio Grande do Norte. Aí disse, olha, Bento, você tem criticado, você, por exemplo, é contra o imposto, você quer a manutenção do imposto sindical? Eu disse, não, essa é uma das coisas boas da reforma, acabar com o imposto sindical. Temos que ter liberdade. Como eu acho que a contribuição para o Sistema S tem que passar a ser facultativa. Ele quase enlouqueceu. O homem que estava falando em liberdade, mas deu um piti, como a gente diz lá no Rio Grande do Norte. Deu um piti. Olha, mas você é formador de opinião, não pode dizer uma coisa dessa, isso beira, ele tem intimidade comigo, beira irresponsabilidade. Se não for obrigado, ninguém paga. Eu disse, espera aí, você estava dizendo agora com o imposto sindical, porque é a liberdade para os outros. É a liberdade para os outros. Ou quando me beneficia. Né? Mas a pluralidade sindical tem que vir porque a unicidade é incompatível com liberdade sindical. Agora, pluralidade sem imposto. E nessa parte sindical, claro, tem que se dizer como é que vai funcionar o sindicato. Porque aí sim, o benefício do acordo da convenção pode ser destinado apenas para o sócio daquele sindicato. Aí passaremos a ter um sindicalismo muito mais legítimo. Para não acontecer o que eu verifiquei, doutor Eritzo, lá em nosso tribunal, até o ano passado, quando era vice-presidente, por isso fazia a negociação dos dissídios coletivos, muitas vezes o presidente do sindicato trabalhador, abrindo mão de direitos, nitidamente pedindo em troca apenas uma coisa, a possibilidade da Assembleia fixar uma contribuição para o sindicato. Prejudicando, isso aconteceu em todo o Brasil. Até um sindicato de bancários abrindo mão da famosa 7ª e 8ª horas. Desde que se desse a contribuição para o sindicato. E com pluralidade, o sindicato que assim atuar, creio que vai perder adeptos. Aí vem um outro mais representativo, que vai ter
o poder da negociação. No campo das relações individuais, estamos discutindo, e ainda não chegamos a um consenso, a questão de trabalhador para subordinado, por exemplo. Na Espanha, na Itália, não que se tente criar um vínculo de emprego, porque, como o nome já diz, o parasubordinado, ele está naquela zona cinzenta. Temos as plataformas digitais, e a situação é complexa, porque tem o famoso motorista de Uber. O que fazer? Reconhecer vínculo? Mas tem o motorista de Uber que atende ao mesmo tempo Uber, Cabify, 99, Easy Taxi. Mas tem um que já não é essa circunstância. Então, tudo isso tem que ser estudado. Então, a meu ver, vai certamente, e quando a gente abre as páginas, hoje mesmo, tem uma declaração do ministro Paulo Guedes. E claro que nós temos que ter um olhar crítico. Está aí o Chile. Mas o ministro Paulo Guedes hoje já disse que é o interesse de se fazer nos 2 primeiros anos de emprego de alguém, para os jovens, uma diminuição que ele até diz assim, não sei se vocês leram. Por mim não tinha direito nenhum, mas eu sei que assim não passa. Né? É quase escravo, né? Ou análogo à escravidão. Mas pelo menos ele já notou que assim não passa. Como eu disse lá no nosso grupo, vamos lembrar que na França, por exemplo, país desenvolvido, há muitos anos, a lei do primeiro emprego não vingou porque foram lá os estudantes e os jovens, os trabalhadores, para Champs-Élysées protestar. Doutor Bolsinha deve se lembrar que vai, como se quem vai daqui para Recife ou Natal, ele vai para Paris. Né? Então, nós sabemos que também não é assim, mas nós não podemos ficar dissociados da realidade. Enfim, pessoal, muito mais do que uma palestra, eu até tinha feito aqui um pequeno poema enquanto a doutora Yara falava a respeito da questão da dignidade do trabalhador. O que eu posso dizer para os senhores é o seguinte: certamente teremos novas modificações no sistema trabalhista, inclusive na parte sindical. Sabemos que há um sistema político que está no poder, que tem um pensamento, eu posso até discordar desse pensamento, mas é a realidade. E foram os eleitores que fizeram uma escolha, não vou entrar aqui no mérito de como fizeram tal escolha, mas houve uma escolha, né? E o fato concreto é o seguinte: nós só não podemos esquecer que trabalho implica em dignidade. E o trabalho é uma dimensão essencial da existência humana. E é pelo trabalho que se alcança a dignidade. E tomara que todos nós continuemos pessoas dignas. Muito obrigado.